Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Ô glória, você chegou para se alimentar desta palavra. Você não chegou aqui em vão. Então fique aí, abra o seu coração e receba essa palavra com alegria. Estamos em uma nova série de devocionais onde estamos aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então fique aí com alegria e no final estaremos orando para você e por sua família. E se você ainda não está no propósito com Deus, que estamos lá no Instagram, venha, vamos dar as mãos. O nosso lema é: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te em nosso propósito. Estamos buscando ao Senhor durante o dia. Acordamos com uma oração, à tarde tem um versículo bíblico, à noite o devocional e depois mais uma oração para encerrar. Ou seja, passamos o dia recebendo gotas de refrigério, gotas de refrigério da parte do Senhor. Vem que a sua vida será edificada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Agora me fala, você gostou do devocional de ontem sobre a Bíblia? Entendeu? Não esquece do nosso combinado, hein? Você vai acompanhar o devocional de hoje e depois você vai me falar o que você entendeu. Para quem está chegando agora, irmãos, eu trabalho na igreja com os irmãos, com as irmãs da melhor idade e estamos tentando exercitar a mente dos irmãos para evitar qualquer tipo de enfermidade de memória. Então, quando você ouvir o devocional, você vai me falar o que você entendeu. Por que isso? Por que daquilo? Tenta buscar na memória o que você está ouvindo. Assim você mexe aqui dentro, exercita e também fixa melhor. Amém? Bom, estamos aqui em um escritório de advocacia. Os irmãos que nos acompanham sabem que eu e meu esposo somos advogados aqui, a balança do direito. E pode chegar alguém aqui agora e falar: eu quero fazer um testamento. E o que significa um testamento? A palavra testamento é derivado do latim e significa ato de vontade, declaração de vontade ou sua última vontade. Ou seja, a pessoa entra aqui e diz: eu quero deixar registrado a minha última vontade, aqui no papel aqui. Eu quero deixar registrado a minha última vontade. E qual é a minha última vontade? Em relação aos meus bens. Eu quero que a casa que eu tenho na praia fica para ciclano, meu carro fica para beltrano, essa fazenda fica para o filho tal, a minha casa ali fica para o filho tal. Então, ela vai colocar, nós vamos colocar em um papel, em um documento, a última vontade daquela pessoa. E no sentido religioso, testamento significa uma aliança, significa um pacto, significa um contrato. E aqui, no Velho Testamento, houve uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Uma aliança onde o Senhor declarava ali a sua vontade, onde tinha os 10 mandamentos, havia a lei, os sacrifícios, o processo de perdão. Aqui no Velho Testamento, tinha toda a explicação da forma de adorar, como devia se sacrificar, como era a adoração. Então aqui constava as vontades do nosso Deus. Havia uma aliança, irmãos, com o povo de Israel. Uns falam Antigo Testamento, outros falam Velho Testamento e ainda outros falam Primeiro Testamento. Por quê? Houve esta aliança, certo? Mas depois houve uma nova aliança. O Velho Testamento é antes de Jesus. O Novo Testamento já é depois de Jesus. O Novo Testamento foi uma nova aliança. Foi um novo contrato que o Senhor fez conosco agora por meio de Jesus. Se no Antigo Testamento nós tínhamos que seguir a lei, fazer sacrifício, matar cordeiro, hoje no Novo Testamento não precisamos mais. Ou seja, meus irmãos, nós estamos em uma nova aliança, em um novo contrato, em um novo testamento. Estamos hoje no período da graça, período da misericórdia. Se no Velho Testamento era necessário a lei, cumprir a risca ali, hoje é pela graça, é pela misericórdia. Temos que obedecer, buscar o Senhor, mas Jesus veio. Ele morreu por nós e nos deu acesso ao Pai. Antes, para falar com Deus, nós precisávamos de quem? De um intermediador, do sacerdote. Mas hoje, você aí pode conversar com o Senhor.
O Antigo Testamento ou o Novo Testamento só nos prova que o Senhor sempre desejou se relacionar com a humanidade, se relacionar com o seu povo. Aqui em Êxodo, capítulo 3, diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Olha, irmãos, Deus sempre quis se relacionar, conversar com o povo. Aleluia! E aqui no Velho Testamento, no Antigo Testamento, consta esses registros que Deus falava com o povo. Consta registros da vontade de Deus. Então aqui nós vamos ver pessoas como Moisés, pessoas que conversaram com Deus e que foram inspiradas por Ele, escreveram livros inspirados. Então, a Bíblia, o Velho Testamento, essa vontade do Senhor veio do próprio Deus, a própria fonte, o Senhor se revelando para nós. E essa foi a primeira aliança. Vamos recapitular aqui rapidinho para você armazenar e me responder o que entendeu e me falar por áudio lá também, hein? Vou esperar e vou corrigir. Então, no termo jurídico, testamento significa a última vontade da pessoa, um ato de vontade. No sentido religioso, vamos colocar que seria uma aliança, um contrato. Então, nós temos aqui duas alianças do Senhor para conosco, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho, Antigo Testamento, uma aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, através de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Isso, o Antigo Testamento. Essa aliança era baseada na lei, era baseada nos sacrifícios e tinha por base a promessa de que o Messias viria. Lembra que o Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para a vinda de Jesus. O Antigo Testamento é a promessa de que Jesus viria. Lembra que nós falamos nos devocionais passados? Como a Bíblia é tremenda, irmãos, porque ela foi escrita em um período de 1.600 anos, com cerca de 40 autores, pessoas diferentes, épocas diferentes, tempo diferente, lugares diferentes, cultura diferentes, idioma diferentes, pessoas diferentes. Mas a mensagem é a mesma, ela se encaixa assim, ó. Ela se encaixa, tudo alinhado à Bíblia, total coerência e a mesma mensagem. Olha que tremendo! Então, todo o Antigo Testamento, qual o assunto? Vai contar a história do povo de Israel, vai falar sobre este pacto, vai falar do crescimento do povo de Israel, que começou ali com Abraão, irmãos, e foi crescendo, crescendo, Israel virou uma grande nação. Vai falar de quando Deus se manifestou ao povo, vai falar das batalhas que o Senhor ganhou, irmãos. O povo de Israel não tinha rei lá no início, era o Senhor que pelejava pelo povo de Israel e ele ganhava as batalhas. Vai falar dos sacerdotes que se levantaram, dos profetas. Então, aqui no Antigo Testamento, nós vamos ver o mover de Deus, o poder de Deus, a manifestação do seu poder com o povo de Israel. Os milagres, lembra das 10 pragas no Egito? Lembra do Mar Vermelho que se abriu? Nós vamos ver também o Senhor levantando reis, levantou Davi. Nós vamos ver Deus levantando profetas, Deus falando. Então aqui no Velho Testamento, Antigo Testamento, vamos ver as palavras do Senhor, o desejo do Senhor. Por essa razão, o Velho Testamento se torna a Bíblia, se torna as Escrituras dos irmãos que estão aqui no Novo Testamento. O próprio Jesus lia as Escrituras. O próprio Jesus e seus discípulos, porque na época de Jesus, né, irmãos, não tinha Mateus, Marcos, Lucas e João, não tinha o Novo Testamento. Eles usavam o Velho Testamento
Irmãos, olha só, o próprio Jesus usava o Velho Testamento. O próprio Jesus lia o Velho Testamento. Tanto que quando Jesus foi tentado por Satanás e levado lá no monte, o próprio Jesus disse, assim diz as Escrituras. O próprio Jesus valorizava as Escrituras. O próprio Jesus tinha as Escrituras como a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Olha aqui, irmãos, o que diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vocês estão vendo? Isso aqui é Hebreus, Novo Testamento, citando lá o Antigo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Ou seja, aqui no Antigo Testamento, nós vemos Deus falando, nós vemos Deus se manifestando. Oh, glória! E aqui, irmãos, em Lucas, capítulo 4, o próprio Jesus disse ao diabo, no capítulo 4, versículo 4, e Jesus lhe respondeu, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus conhecia as Escrituras. Olha o que ele disse, escrito está. Ele lia aqui, irmãos, o Antigo Testamento. Olha que profundo, glória a Deus. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor muita sabedoria para meditar na palavra, porque nós temos que ter entendimento. Nós não podemos desconsiderar, desprezar o Antigo Testamento, porque é a palavra de Deus. Mas nós também não podemos desprezar o Novo e viver do Antigo Testamento. Afinal, estamos em uma nova aliança, em um novo pacto. Os irmãos entenderam? Que nós temos que estudar o Antigo Testamento, temos que ler Salmos, Provérbios, ler as histórias, ver a manifestação do poder de Deus, mas nós temos também o Novo Testamento, que é uma nova aliança conosco. O próprio Jesus, olha aqui, irmãos, olha o que Jesus diz aqui em João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras. Jesus dizendo, tá? E qual escritura? Na época não existia Novo Testamento. Qual a escritura que Jesus está dizendo aqui, ovelhinha? Me fala. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras aqui no Velho Testamento já testificavam de Jesus, sobre esta nova aliança, sobre este novo momento que estamos vivendo hoje. Oh, glória! Então nós temos que pedir ao Senhor sabedoria e entendimento para, com certeza, ler, estudar o Antigo Testamento, mas lembrar que estamos vivendo em uma nova aliança. Eu não preciso mais fazer sacrifícios. Eu não preciso mais de um sacerdote. Eu não preciso mais de um intermediador, ovelhinha. Você não precisa de ninguém para fazer a mediação para você, para intermediar. Não, você não precisa de nenhum intercessor, intercede por nós. Não precisa de ninguém para interceder por você. Você não precisa. Então, lembre-se que estamos em um novo momento, em um período da graça, em uma nova aliança. Mas temos o Antigo Testamento para nos mostrar como o nosso Deus é tremendo, como o nosso Deus é grande, como Ele se manifestou, e tudo que Ele fez no Antigo Testamento, Ele é poderoso para fazer hoje. Oh, glória! Tudo que Ele fez no Antigo, né, Testamento, Ele é poderoso para fazer hoje. E Ele ainda opera, tá? O Senhor ainda opera milagres. O Senhor ainda opera maravilhas. Deus ainda transforma, Deus ainda liberta, Deus ainda cura, Deus ainda faz prodígios. Aleluia! Eu creio neste Deus. Você crê? Então escreve aqui, eu creio num Deus poderoso. Aleluia! Então, ovelhinha, nós vimos hoje o que é o Antigo Testamento. É um conjunto de escritos, é uma aliança, é um conjunto de escritos inspirados por Deus, uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E qual o assunto?
O assunto é sobre a história, a trajetória do povo de Israel, a origem, o crescimento, e ali tem também a manifestação do poder de Deus. Deus fala no Antigo Testamento, Deus se manifesta, Deus mostra ali o seu poder, é Deus falando, e são livros inspirados por Ele. E amanhã nós vamos ver no devocional de amanhã como é organizado o Antigo Testamento. Será que é tudo junto? Como que é organizado? Amanhã você volta aqui para a gente poder meditar juntos sobre essa organização. E eu quero que você me fale aqui o que você entendeu. Se você não sabe escrever, não pode escrever, me mande áudio, que eu quero saber se você realmente está entendendo. Amém? E eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração, que Deus ministre ao seu coração este estudo, que você possa lembrar que este Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus que quer se relacionar com o homem, que quer ter um relacionamento, que quer se apresentar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Perdoe nossos pecados. Neste momento, eu entrego em tuas mãos esta pessoa que recebeu essa palavra. Que o Senhor abençoe a casa dela, abençoe o lar, abençoe a família. Cuide dela, Pai. É o que eu te peço. Livra de todo o mal. Abre as portas que ela precisa. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre ela. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, ovelhinha. Te amo em Cristo Jesus. Não se esqueça de curtir. Eu sempre esqueço de pedir, né? Curte, ovelhinha, compartilhe esse vídeo também. Achou interessante? Gostou do estudo de hoje? Então compartilhe com alguém que precisa aprender também. Amém?